Olá, espectadores aqui do Pode Ser. Chegamos à reta final das campanhas eleitorais para presidente da República, deputados federais, deputados estaduais, ah, senador e governador dos estados, né, aqui do Brasil. Bem, esse vídeo que eu quero fazer agora, nós iremos tratar sobre 3 pontos importantíssimos que devem ser avaliados agora, durante esse dia de hoje, e amanhã já será o dia de votação, dia 2 de outubro de 2022. A gente sabe que algumas coisas devem ser ditas para que as pessoas possam refletir melhor. E minha intenção aqui é essa hoje, aqui no canal do Pode Ser, trazer para você algumas ideias, algumas críticas, algumas análises, alguns pensamentos para ajudar você a realmente decidir o seu voto, a tomar uma decisão certa e votar no candidato certo, no candidato que o Brasil precisa para a gente sair desse turbilhão de confusão, de radicalismo, de fascismo que se instalou no Brasil com o atual governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte: o que o Bolsonaro representa? O que o Bolsonaro representou, vem representando? E que se casa numa hipótese muito sem sentido, sem noção, esdrúxula, né? Inacreditável, aconteceria com o Brasil caso o Bolsonaro fosse reeleito, é o que nós não queremos, é o que o povo brasileiro não quer mais. E é o que está acontecendo, que a gente quer que se finalize essa fase terrível que o Brasil entrou, que, diga-se de passagem, é a pior da nossa história. Ah, mas teve a ditadura. Sim, teve a ditadura. Mas o problema é que nós estamos em uma democracia e dentro da democracia está acontecendo o que está acontecendo no Brasil hoje. Então vamos ao primeiro ponto. O que o Bolsonaro representa e que deve ser finalizado, não deve mais existir em nosso país, aqui no Brasil? Primeiro, o Bolsonaro representa o fascismo. O Bolsonaro representa o misoginismo. Ele representa o machismo. Ele representa o atraso social. Ele representa corrupção. O Bolsonaro representa o fascismo. As ideias de fechar o Congresso, fechar o Senado, prender ministro do STF, o que vem sendo pregado há muito tempo, crimes contra a democracia, crimes contra as instituições, os discursos de ódio, discursos contra as demais autoridades, contra os demais poderes, o desrespeito, a desarmonia aos demais poderes, né? Tudo isso é o que Bolsonaro tem feito e é o que ele representa. E é o que o Brasil não quer mais. As políticas públicas para a negritude, para a pobreza, para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para a economia, aí que eu digo na inclusão do trabalhador, micro e pequeno empresário, que são trabalhadores que querem crescer, todas essas políticas, elas foram reduzidas a quase nada pelo Bolsonaro. Na economia nem se fala, a gente vive a maior crise da nossa história. Que, além da crise política, a crise social e econômica. E o discurso de ódio do Bolsonaro dividiu o país de maneira violenta, radical e mortal, como nunca antes na nossa história. Então, essa reflexão precisa ser feita hoje com você, eleitor. Agora, eu quero falar o segundo ponto, que é o que o Lula representa, o que ele representou e ainda representa, e o que as pesquisas comprovam que o povo ainda pensa, e que o povo não esqueceu, que o povo sabe que o Lula representa e que vai voltar a ser a realidade para o nosso país, para o nosso povo, para nós brasileiros. Lula representa a inclusão social. O período, segundo a Fundação Getúlio Vargas, os últimos 30 anos teve marcado como o melhor período, melhores tempos para a economia brasileira, para o emprego, para a renda, para a pobreza, para o Brasil, em todos os sentidos, os tempos do governo do PT, os tempos do governo Lula, Dilma, foram os melhores tempos, que foram interrompidos com um golpe em 2016.
Mas o povo não esquece, o povo não esqueceu que comia 3 vezes ao dia. No mínimo, quem estava na extrema pobreza saiu da extrema pobreza e se enquadrou ali na pobreza. E o que estava na pobreza se enquadrou saindo da pobreza. São políticas públicas que tiraram o Brasil do mapa da fome. O Brasil estava com o pleno emprego, ou seja, muitos empregos. Quando Dilma sai do governo, é retirar a força, né, pelo golpe, o golpe de Estado, o golpe político que deram, ela sai deixando aí 4,5%, mais ou menos, de desemprego apenas. Quando, então, os golpistas assumiram, nós temos agora o país com taxas astronômicas de desemprego, o Brasil voltou para o mapa da fome, o governo atual não gera emprego. Então, o Lula representa isso, o combate à fome, a economia em pleno vigor, a economia produzindo emprego, renda e fazendo o povo sorrir de novo, ser mais feliz. Lula representa as políticas públicas voltadas para os mais necessitados, que não são enxergados, infelizmente, pela elite brasileira. A elite brasileira, ela é nojenta, ela é covarde, ela é burra, como já disse um certo estudioso. Por que burra? Porque não dá valor à pobreza e não reconhece que aquelas pessoas são pessoas que têm capacidades, talentos, inteligência, habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas e que o investimento em educação é o mesmo que investir no crescimento, no desenvolvimento da economia do nosso país. Então esse recado tem que ser dado hoje. Lula representa a gente voltar a sorrir, voltar a ser feliz, acabar com essa guerra que foi instaurada pelo Bolsonaro e seus asseclas, seus seguidores, pelo bolsonarismo. Acabar com esse discurso de ódio e a gente viver em paz de novo. O governo PT governou aí quase 16 anos e a gente teve um país pacificado politicamente, socialmente, economicamente. Então o Brasil precisa voltar a isso que é a normalidade e quando se restabelecer isso, a gente então avançar e buscar um patamar mais alto de qualidade, ainda maior para o povo brasileiro, todos os grupos do povo brasileiro. Então, por último, quero dizer o seguinte, que aquelas pessoas que estão passando por constrangimento, terrorismo psicológico, terrorismo religioso nas igrejas evangélicas, já há muitas denúncias, já há muitas pessoas sendo obrigadas pelos pastores, por certos pastores, a votarem no Bolsonaro. O voto é livre, o voto é independente, o voto é secreto, ninguém tem que controlar voto. A ditadura militar já passou. Esse controle, esse autoritarismo não tem mais sentido, não tem mais espaço. Nunca teve. Na democracia, não. Apenas quando se tira a democracia, isso pode assumir espaço. Mas nós já passamos essa fase e não queremos mais de volta. E você, que é de uma igreja, e o pastor quer obrigar você a votar no Bolsonaro, você não é obrigado a votar. Nem obrigado, nem em Lula, nem em Bolsonaro, nem em ninguém. Você é livre para votar em quem você quiser. Aliás, aproveitando que eu falei sobre isso, olha, o que muitos pastores falam de que tem o poder de te amaldiçoar e te amaldiçoar ou abençoar, isso é mentira. Eu conheço a Bíblia, fui cristão, crente, né, evangélico, há quase 20 anos da minha vida. Estudei teologia para ser pastor, sempre fui liderança, eu conheço bem a Bíblia a fundo. E a salvação, ela depende da fé de cada um no Salvador. E o Salvador que fala a Bíblia é Jesus. Então é a sua fé em Jesus que vai te salvar, não é a oração do pastor. Não é ele. O ungido do Senhor, ele não é o ungido do Senhor nesse sentido. Não significa isso, que dele depende a sua salvação. Caso fosse isso, Jesus estaria errado. A mensagem da salvação pela fé, pela graça que Paulo prega, seria mentira. E como não é verdade que dependa do pastor a sua salvação, então Paulo está certo e Jesus também está certo. Portanto, se você está sofrendo isso, essa ameaça de que vão lhe amaldiçoar, o pastor vai lhe amaldiçoar, vai lhe disciplinar, não leve isso em conta. Não se preocupe com isso. Denuncie ao Ministério Público o que está acontecendo. Denuncie nas redes sociais.
e vote em quem você achar melhor. E a nossa proposta de voto, claro, é no presidente Lula, para que o país possa voltar a ter educação melhor, a saúde melhor, infraestrutura melhor, geração de emprego e renda, crescimento do país, crescimento do PIB e o combate à pobreza, à desigualdade social e à fome e à miséria. Então é Lula, é 13 e amanhã vamos votar 13 para tirar esse fascismo que se instalou na democracia e que não vai mais ter espaço, se Deus quiser. E se você votar 13, Lula. É 13, é Lula, até a vitória. Amanhã tem que ser no primeiro turno para a gente não ter mais uma escalada de morte, discurso de ódio, violência, taxados e pregados pelo bolsonarismo. Portanto, agradeço você que assistiu até aqui e espero você votar 13, Lula, para a gente votar ser feliz de novo. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês. Ei, meu Brasil, o povo só quer Lula, é Lula que o povo quer. Chama! Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim, e por todo canto o choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, olha lá. Uma ideia ninguém pode aprisionar, um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha Lula lá, chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é Lula nos braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom, é Lula nos braços do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. É isso aí, meu Brasil. Chama que o povo quer. Chama que Lula dá jeito. Volta Lula. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim, e por todo canto o choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente.